Olá pessoal, tudo bem? Então, seguindo aí com o nosso curso de cálculo, nos vídeos anteriores nós vimos aí o método da substituição e também nós vimos aí um segundo método que foi chamado aí de integração por partes, ok? Nesse vídeo a gente vai ver um terceiro método, que é conhecido como método de integração por frações parciais. E a pergunta é, por que que nós temos, qual que é a motivação desse método? A motivação é resolver integrais dessa forma, como essa integral que aparece aqui. Em geral, a gente quer resolver integrais onde em cima é um polinômio, embaixo é um outro polinômio. Então, isso aqui a gente viu lá nas primeiras aulas, que é chamado de função racional, com a particularidade que a gente gostaria que o grau da de cima fosse menor, estritamente menor que o grau da de baixo. Nesse exemplo aqui, o grau da de cima é zero, Não tem aí a variável x, então o grau é zero. E a de baixo tem grau 2. Então, estamos aí nessas condições. O grau da de cima é menor que o grau da de baixo. E a ideia é escrever isso como uma soma de integrais mais simples. Você vai escrever isso, vai escrever outras frações mais simples que você consegue integrar cada uma dessas. Às vezes essa é difícil de ser integrada, de encontrar a integral dessa função racional, ou talvez não seja viável, seja completamente, digamos, não seja uma integral que a gente possa resolver diretamente, mas a gente consegue resolver, quebrar ela em frações parciais e resolver cada pedaço de forma separada e depois juntar a informação. Então, mais ou menos essa é a ideia. Bom, esse método ele tem vários casos. Nós vamos tratar aqui de um caso simples para introduzir esse método, E para que vocês tenham aí a noção de como que funciona a ideia. O caso mais simples que a gente vai trabalhar é o caso onde em cima a gente vai ter uma constante. Então aqui em cima é uma constante, poderia ser, sei lá, poderia ser 7, 3, mas como constante se eu colocar um 3 aqui, eu sempre posso colocar o 3 para fora e aqui ficaria 1. Então a constante mais usada aí é 1, Então, o caso 1 aqui, e embaixo um q de x, que se fatora em termos lineares. X menos A1, x menos A2, por aí vai. X menos AK. K, termos lineares, onde K aí é o grau do polinômio q de x. Bom, para exemplificar, por exemplo, se o q de x ele tem grau 2, então vão ser apenas dois fatores lineares. Ok? Mas e aí, como é que eu acho essa expressão, Essa expressão aqui embaixo, x menos A1, x menos A2. Calma que a gente já vai ver isso no exemplo, Vou fazer um exemplo para que fique mais claro a teoria. E a ideia, então, seria quebrar essa integral nessas frações mais simples. X menos A1 dx mais 1x menos A2 dx. E aí, quebrando nessas integrais mais simples, essa nós sabemos resolver e essa também nós sabemos resolver. Podemos aplicar aí o método da substituição ou resolver diretamente aí. Isso tem aí relação com o ln, ok? Bom, vamos ver como é que funciona no exemplo. Vou apagar aqui para a gente ganhar espaço. Muito bem. Bom, no exemplo, esse exemplo que está aí, nós temos aí o polinômio x2 menos 4 e o primeiro passo, O primeiro passo, então, é fatorar esse polinômio. Então, fatorar, eu preciso, para fatorar esse polinômio, escrever ele assim, x menos a, x menos b, eu preciso resolver essa equaçãozinha. Lembra que o a e o b, eles vão ser as raízes da equação, são os zeros dessa equação, As soluções dessa equação de segundo grau. Bom, e uma equação de segundo grau, nós sabemos desde lá do ensino médio,
que isso pode ser resolvido por essa fórmula. Então, é menos b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c, sobre 2a. E aí você tem que escrever o polinômio de grau 2 na forma geral, para você poder identificar os termos. E aí, nesse exemplo, você pode olhar que o a ele vale 1, então esse é o a, o c é 4, e nós não temos x, não aparece x. Se não aparece x, significa então que o coeficiente do x é zero. Então, aplicando essa formulinha, o que a gente tem é que o x, as soluções dessa equação, vai ser menos zero, mais ou menos raiz quadrada de zero ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 4, sobre 2 vezes 1. Isso vai dar para a gente mais ou menos raiz quadrada. E aí, 0 ao quadrado é 0. Menos 4 vezes 1 vezes menos 4 dá 16, sobre 2. Então, raiz quadrada de 16 é 4. Então, vai ficar mais ou menos 4 sobre 2. São duas soluções. Então, a primeira solução é 2 e a segunda solução é menos 2. Fala, professor, tudo bem. Eu conheço um outro método que é o método da soma em produto, né? Por exemplo, a gente vai fazer aqui um segundo exemplo. Cadê ele? Esse exemplo aqui, este, né? E aí você poderia fazer pelo método da soma em produto, tudo bem, pode fazer pelo método da soma em produto. E aí, de repente, um outro estudante um pouco mais atento pode perceber que isso aqui é um produto notável, né? Então, produto notável, x quadrado menos 4, né? Isso aqui era x menos 2, x mais 2, né? Que vem desse produto notável de x ao quadrado menos, sei lá, c ao quadrado. Sempre se fatora da forma x menos c, x mais c. Então, tudo bem, você também pode usar essa informação. A única coisa que você precisa é encontrar uma expressão do seu polinômio de grau 2 como um produto aí de fatores lineares. X menos a vezes x menos b. Muito bem. Então, esse é o primeiro passo. Uma vez que você fez esse primeiro passo, né? Esse primeiro passo que é encontrar esses fatores lineares. Então, nós temos aqui a nossa integral. A gente, então, reescreve essa integral. Então, vai ficar x ao quadrado menos 4 dx. Essa integral agora é 1 sobre x menos 2 vezes x mais 2 dx. Agora, eu quero agora olhar para essa expressão que aparece aqui dentro da integral e eu quero reescrever ela da seguinte forma. Quero reescrever isso como um a sobre x menos 2 mais um b vezes x mais 2. Muito bem. E isso, então, tem que ser igual a, logicamente, a expressão que está aqui dentro, né? Que é 1 sobre x menos 2 vezes x mais 2. Exatamente o que está ali. Bom, como é que então a gente desenvolve o segundo passo, né? A segunda parte do método? A gente agora tem que encontrar essas constantes, a e b. Como é que a gente faz isso? Bom, lembra lá como é que soma fração? A gente tem aqui, por exemplo, 7 terços mais, não sei, de repente, 15, 1 sobre 15. E aí você fala, tinha que tirar o MMC e tal, tal. Bom, tem uma outra forma que é o seguinte.
basta você multiplicar os dois de baixo, 3 vezes 15, e agora, os de cima, o que você faz? Você pega esse, multiplica por esse, e esse multiplica por esse e soma. 7 vezes 15, mais 1 vezes 3. Pronto. O resultado que você vai encontrar é exatamente a soma dessas duas frações. Isso é uma outra forma de somar frações. E para polinômio? Para polinômio é a mesma coisa. Então, para polinômio, o que você vai fazer? Você vai multiplicar esses dois fatores que estão aqui embaixo. X menos 2 vezes x mais 2. E agora vamos multiplicar cruzado. Multiplica isso por esse. Vai ficar a vezes x mais 2 mais esse por esse. b x menos 2. Muito bem. Então, ok. E agora, o que acontece? Agora a gente vai fazer uma comparação, ok? Então, a gente vai olhar para o que aparece aqui em cima. Olha só. Você tem aqui, vou pegar outra cor, vermelho outra vez. Você tem aqui uma expressão e a gente encontrou um outro formato para a mesma expressão, ok? E aí, o que aparece embaixo é exatamente o que aparece aqui embaixo. Mas o que aparece em cima vale 1, ou seja, então toda essa parte aqui em cima, ela vale 1. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter que comparar os numeradores, né? Então, eu tenho que a vezes x, eu vou trocar a cor para não ficar muito pesado, vamos voltar aqui pro azulzinho, ok? Então, eu tenho que a vezes x mais 2 mais b vezes x menos 2 é igual ao numerador da outra expressão, da expressão original. Então, estou comparando agora os numeradores. Aqui eu posso aplicar a distributiva. Aplica a distributiva aqui. Vai ficar ax mais 2a mais bx menos 2b igual a 1. Agora, eu vou juntar todo mundo que tem x. Isso vai ficar a mais b, colocando o x em evidência. E vou juntar os que não têm x. 2a menos 2b igual a 1. Ok. Então, agora você percebe que esse 1 aqui eu posso pensar que é 0 vezes x, né? Um polinômio constante, cujo coeficiente do x ali é 0. E agora eu comparo, olha lá. Eu posso pensar nisso como um polinômio. O termo constante desse polinômio é 1. Do lado de cá, do lado esquerdo, o termo constante que não tem x é 2a menos 2b. Então, esses dois termos são iguais. Okay? Eu tenho que montar uma equação com esses dois termos. Agora, pensando em polinômio, né? Dois polinômios são iguais somente se seus coeficientes são os mesmos. O que eu posso fazer é olhar para o coeficiente do x. E eu vou comparar agora esses coeficientes. Novamente, eles têm que serem iguais, ok? Então, nesse caso, a gente vai montar agora um sisteminha. Então, do x eu tenho que o a mais b é igual a 0, olhando para cá. E dessa segunda igualdade aqui, a primeira foi essa, da segunda igualdade, nós vamos encontrar que 2a menos 2b, isso é igual a 1. Pronto, agora eu tenho o meu sistema. É um sistema bem simples de ser resolvido. Vamos começar com a primeira equação. Se eu olhar aqui, posso passar o b para o outro lado. Claro que isso é uma maneira lúdica de dizer, né? Na verdade, o que a gente está fazendo é somar menos b, menos a dos dois lados. Você tem aqui a mais b igual a 0.
Então, vou somar menos b dos dois lados. Como é uma equação, isso não altera nada. 0 menos b. B menos b corta, eu vou ficar com a igual a menos b. Então, isso que significa passar o menos b para o outro lado. Ou seja, como é uma equação, o que você faz de um lado e do outro, se você faz a mesma coisa dos dois lados, você não altera a equação. A equação continua sendo, a igualdade continua sendo válida. Ok? Mas tudo bem, é uma forma, digamos, prática de né, não dizer que você está somando menos b dos dois lados. Ok. Então, descobrimos que o A é igual a menos B. E agora a gente vai usar essa informação. Vai usar essa informação aqui, nessa expressão de baixo. Então, nós temos aí que 2, o A eu vou trocar por menos B, menos 2B é igual a 1. Portanto, 2 vezes menos B dá menos 2B, menos 2B igual a 1. Ficamos com menos 4B igual a 1. Logo, o B é menos 1 quarto. Ok? Agora, eu tenho que o A é igual a menos B. Então, é só trocar o sinal para encontrar o A, que vai ser 1 quarto. Ok? Muito bem. Pronto, já terminamos então o passo 2. Nós encontramos que o A ele vale 1 quarto e o B menos 1 quarto. E então, o que a gente tem que fazer agora é montar aqui a nossa integral para fazermos aí a parte 3. Então, o que a gente concluiu, né? A gente concluiu que, vamos lá, primeiro a gente tinha essa integral, x² menos 4dx, e aí a gente escreveu essa integral como 1 vezes x menos 2x mais 2 dx. Depois a gente escreveu essa integral como a vezes x menos 2 mais b x mais 2 dx. E deixa eu só ver se a ordem... É isso mesmo. Ok, é isso mesmo. E nós descobrimos que o A, ele vale, então, 1 quarto. E o B vale menos 1 quarto. Então, já vou colocar um menos aqui. Dx. Então, eu posso melhorar essa integral. Isso aqui eu posso pensar que é x menos 2 sobre 1. Então, conserva o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo, que é esse. O inverso desse é 1 sobre x menos 2. Então, aqui vai ficar 1 quarto de x menos 2. Então, vamos escrever isso. Então, aqui, melhorando um pouco essa expressão, nós temos 1 quarto de 1 sobre x menos 2 menos 1 quarto de 1 x mais 2 dx. Faltou um parênteses. Bom, agora eu posso colocar 1 quarto em evidência, né? Esse 1 quarto aqui posso colocar em evidência. Então, na verdade, aqui vai ficar uma coisa assim. Eu posso colocar esse 1 quarto em evidência. E uma vez que ele está multiplicando todo mundo, eu posso tirar esse 1 quarto da integral. Então, eu tiro esse 1 quarto da integral, ele vem para cá. E eu tenho uma soma, né? Na verdade, uma diferença de funções. Então, eu posso
e posso vir aqui e fazer a integral de 1 sobre x menos 2 dx menos a integral de 1x mais 2 dx. Ok? Então, ignore por um instante esse segundo exemplo aqui. Então, para terminarmos, então, essa integral, agora a gente precisa resolver outras duas integrais, que são aí as frações parciais desse exemplo. Então, a gente tem a integral dessa função e a integral dessa função. Bom, nesse caso, a gente pode aplicar aqui o método da substituição para resolver essas integrais. Chamar aqui, por exemplo, de o x menos 2, e você vai chegar nessa integral, du, né, que é o ln do módulo de 1, ok? Então, dá uma olhadinha lá no vídeo de integração por substituição, e você vai usar esse método agora aqui. Bom, eu vou fazer direto para o vídeo não ficar tão longo. Então, usando a integração por substituição, a gente chega aqui, vai ser 1/4 essa integral aqui. Ela vai ser ln do módulo de x menos 2 menos essa segunda integral vai ser o ln do módulo de x mais 2. E agora a gente soma uma constante. Ou, se você ainda preferir, 1/4 de ln do módulo de x menos 2 menos 1/4 de ln do módulo de x mais 2 mais a constante c. Pronto. Finalmente, então, essa é a resposta da nossa integral. Ok? Muito bem. Ok. Então, como um segundo exemplo, né? Vou apagar aqui. Como segundo exemplo, vamos tentar fazer aí essa integral que aparece aí no exemplo 2. Calcule aí a integral de 1 sobre x² menos 9. Se você olhar para o primeiro exemplo, é bem parecido. Olha lá. É bem parecido. Então, aqui eu já vou fazer um pouco mais direto. No caso, se você usar aí qualquer método de fatoração, você vai encontrar que x2 menos 9, isso é x menos 3 vezes x mais 3. Da mesma forma que nós fizemos lá no primeiro exemplo. Então, agora, esse já foi o passo 1. O passo 1 já, ok. O passo 2, então, agora é escrever 1 sobre x² menos 9, ou melhor, né? Escrever 1 sobre x menos 3, x mais 3, como a vezes x menos 3, mais um b vezes, dividido por x mais 3. 1 vezes, dividido. E como é que a gente faz isso? Multiplicando. A gente multiplica os de baixo, x menos 3, x mais 3. E agora o que a gente tem que fazer é multiplicar cruzado. Esse multiplica esse, então esse a vezes x mais 3. E esse multiplica esse. Mais p vezes x menos 3. Ok? E agora a gente tem que comparar numeradores. Então, você vai comparar esse numerador com esse numerador. Tem que fazer aí uma comparação desses dois numeradores. Então, o que a gente faz já podemos abrir essa expressão. Vai ser ax mais 3a mais bx menos 3a
igual a 1. Eu posso pensar que aqui é um 0 vezes x. E aqui eu posso agrupar todo mundo que tem x. Vai ser a mais b vezes x. E vou agrupar todo mundo que não tem o x. Menos 3a, menos 3. Aqui tem um pequeno erro. Aqui é menos 3b, ok? Menos 3b igual a 1 mais 0x. E agora eu comparo para montar o meu sistema. Então, fazendo aí a comparação de quem tem x e quem não tem x, isso vai ser igual a isso, e esse coeficiente vai ser igual a 0. Então, agora eu vou montar um sistema. A mais b vai ser igual a 1, e 3a menos 3b vai ser igual a 0. Oh, desculpa, é o contrário, né? Então, a mais b é igual a 0, e menos 3a vezes menos 3a menos 3b é igual a 1. Okay. Da primeira, a gente tira aqui o a é igual a menos b. Substituindo na segunda, nós vamos encontrar menos 6b é igual a 1. Portanto, b é igual a menos 1/6. Bom, nesse exemplo, novamente, nós temos que o a é igual a menos b, então o a ficou sendo aí 1/6. Muito bem. Então, o segundo passo já está feito, que é encontrar aí as constantes a e b. Constantes a e b. Então, o que a gente tem que fazer agora, né? Agora a gente tem que montar a nossa integral. Então, a nossa integral x² menos 9 dx, isso vai ser a integral de a sobre x menos 3 dx mais a integral de b x mais 3 dx. E é importante, então, ver se de fato o x menos 3 está embaixo do a. Isso, olha lá. E o x mais 3 está embaixo do b, ok? Para você não trocar aí a ordem. Ok. Então aqui eu já abri, né, porque é uma soma e tal. Já fiz aí um pouco mais direto. E aí nós sabemos que o a, ele é 1 sobre 6. X menos 3 dx. E o b, ele é menos 1 sobre 6. X mais 3 dx. Melhorando um pouco essa expressão, nós vamos ter aqui a integral de 1 sobre 6. 1 vezes x menos 3 dx. Esse menos vou passar para fora. 1 sobre 6, 1 vezes x mais 3 dx. Lembrando que aqui é quociente de frações, né? Você pode pensar que tem uma aqui. Conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. E agora essas constantes podem sair para fora da integral. Então vai ficar 1/6. Posso colocar 1/6 em evidência. Vai ficar a integral de 1 sobre x menos 3 dx menos a integral, esse 1/6 eu já coloquei ele em evidência aqui, de 1 sobre x mais 3 dx. E aqui a gente resolve pelo método da substituição, ok? Então, essa integral resolvendo aí pelo método da substituição, você pode chamar aqui de o x menos 3 para cair numa integralzinha dessa forma, né? Que a resposta é ln de uma integralzinha dessa forma, 1 sobre u. Acho que aqui em cima eu cometi o erro de fazer 1 sobre u. Bom, eu acho que no começo do vídeo eu citei a integral de u du, mas na verdade era 1 sobre u du, que é o ln no módulo de 1, ok? Então, a gente poderia aí fazer mais um passo, mas eu vou assumir que você já tenha treinado isso
no primeiro vídeo do método da substituição, já esteja aí bem treinado nessa integral, e a gente vai resolver ela de uma forma mais direta, ok? Então, vai ficar 1 sobre 6 de ln do módulo de x menos 3 menos o ln do módulo de x mais 3. Ou ainda, 1 sobre 6 do ln do módulo de x menos 3 menos 1 sobre 6 do ln do módulo de x mais 3. E agora sim a gente adiciona a constante. Ok, então essa seria aí a resposta dessa integral. Bem parecido com o que a gente fez aí no primeiro exemplo. E aí o segundo exemplo que eu coloquei aqui para vocês poderia ser que o que aparece aqui embaixo não seja aí um produto notável, ou seja, as raízes, na hora lá que você fizer o Bhaskara, né? Que não é o Bhaskara, né? Na hora que você fizer a fórmula do segundo grau, você vai encontrar que as raízes dessa equação são aí x igual a 2 e x igual a 3. 2 e 3. Então, nesse caso, como é que você faz? Você vai fazer da mesma forma. Você vai escrever 1 sobre x menos 2 vezes x menos 3 e vai escrever isso como x menos 2 mais b x menos 3. Então, apenas uma observação nesse caso aqui, que é o seguinte. Se você tiver, por exemplo, essa equação aqui, ó, x² mais x menos 6, ou seja, se isso aqui tivesse aqui embaixo, se quisesse resolver essa integral, mais x menos 6 dx. Então, encontrando as raízes, você vai ver que o x² mais x menos 6 igual a 0, as raízes aí são 2 e x igual a menos 3, ok? Então, na hora de montar a sua, o seu passo 2, você vai colocar x menos uma raiz, que no caso essa raiz é 2, mais b vezes x menos a outra raiz. Só que a outra raiz é negativa. Então, vai ficar com menos 3 aqui embaixo. Ok? Então, vai ficar ax menos 2 mais b. E aqui vai ficar x mais 3. Ok? Então, aqui, note aqui o sinal aqui, menos com menos dá mais. Então, ele mudou porque essa raiz é negativa. Então, esse foi só um comentário aí no caso de você ter uma raiz negativa. Você tem que fazer x menos essa raiz, ok? Então, aí vai mudar o sinal na hora de você montar o sistema. Muito bem. Então, aqui você vai resolver da mesma forma. Você vai montar esse sistema. O passo 1, você pode aplicar a fórmula do segundo grau para encontrar as raízes. O passo 2, você vai montar um sistema linear. Vai ter ali o sistema com duas equaçãozinhas. E o passo 3, você vai cair aí em integrais dessa forma, né? É uma integral de 1 sobre x menos 2 dx, e a outra integral vai ser 1 sobre x menos 3 dx. E aí você vai resolver pelo método da substituição, ou se você já tiver treinado, você pode dizer diretamente que isso é o ln do módulo de x menos 2. E essa é o ln do módulo de x menos 3. Aí, o que você tem que ficar atento é que vai aparecer aí algumas constantes no meio do caminho e alguns sinais, né? Menos, mais ou menos aqui, que provém aí das contas, né? De resolver aí esses sistemas e encontrar aí os valores das constantes, das constantes A e B, ok? Então, eu vou deixar isso como exercício para vocês treinarem.
Na lista de exercícios também tem ah, algumas integrais interessantes para que vocês possam resolver usando esse método. E por hoje é só, pessoal. Obrigado, até o próximo vídeo.